Olá! Hoje eu vou mostrar como realizar a comunicação simultânea do sistema supervisório Windows e um microcontrolador PIC16F876A e um Arduino Nano, de forma serial e sem a necessidade de biblioteca Modbus. Essa demonstração se dará de forma simulada. Você pode argumentar que simulação é coisa de quem não entende de eletrônica ou que simulação não representa a prática, mas como argumento eu peço para que se inscrevam no canal e acompanhem os próximos vídeos onde eu pretendo trazer esta aplicação virtual na prática e que também realize uma pesquisa sobre CAE, que vem da tradução de Engenharia Assistida por Computadores, onde mostra que a grande maioria dos projetos hoje em dia são validados virtualmente, ou seja, através de softwares, antes de serem aplicados na prática. Dito isso, vamos ao vídeo. Bom, antes de mais nada, vamos entender a parte de hardware. E na parte de hardware nós temos então um microcontrolador PIC16F876A e um Arduino Nano. Na parte do microcontrolador nós temos um DIP switch de 3 posições que está conectada na porta B, nos pinos RB3, RB4 e RB5, que estão configurados como entradas e pull-up interno. Também temos dois potenciômetros que estão excursionando um sinal de 0 até 5 volts nas entradas analógicas AN0 e AN1 do microcontrolador PIC. E nos pinos RB0 e RB1, que aí estão configurados como saída, temos dois relés. Agora, na parte do Arduino, muito similar. Um DIP switch de 3 posições conectados nos pinos D4, D5 e D6 do Arduino, que também estão configurados pull-up interno. Temos as leituras analógicas, que estão nos pinos A0 e A1, e dois relés que estão configurados nos pinos D7 e D8. Esses dois microcontroladores estão se comunicando com o sistema supervisório através de comunicação serial. Bom, com o entendimento do nosso hardware, a próxima etapa então é a gente criar a interface gráfica, onde a gente vai fazer a interação então com o nosso hardware. Para isso, com o projeto já criado no sistema supervisório Windows, a gente vai em telas, inserir, e a gente vai então inserir uma tela chamada de cabeçalho, que terá uma altura de 80 pixels, que será o nosso cabeçalho, então, que ali a gente vai ter informações básicas do nosso projeto. Vou colocar uma cor de fundo diferente para dar uma destacada. E vou então colar uma imagem aqui que contenha dados do nosso projeto e que deixará o projeto então com um aspecto mais profissional. Próximo passo, então a gente vai salvar essa tela cabeçalho dentro do nosso projeto. Está aí salvo. E após então a gente vai repetir praticamente o mesmo processo agora para criar uma tela principal, que é onde a gente vai então inserir os elementos gráficos. Aqui a altura vai ser 400 pixels e o topo vai ser na linha 81, já que as outras 80 linhas estão sendo utilizadas pelo cabeçalho. Feito isso, então, a gente ainda vai em Projeto, Visualizador, e a gente vai marcar a barra de título para colocar o nome do título do nosso projeto, que aqui eu vou chamar de Windows mais PIC mais Arduino. E também eu vou marcar as caixas básicas de minimizar, maximizar e fechar, desmarcar, iniciar, maximizado e ativar o redimensionamento de borda, para que eu possa alterar o tamanho da tela. Feito isso, então, a gente vai em salvar como, e a gente salva então a nossa tela principal, dentro do nosso projeto também. E o próximo passo, então, é a gente criar um grupo de telas. A gente vai inserir grupo de telas, a gente cria aqui um nome início e a gente insere as duas telas. Ou seja, agora aqui eu vou configurar para que cada vez que a gente colocar a rodar, esse grupo de telas será inicializado. E é o que acontece aqui. Está inicializado então nosso preview da nossa tela, como a gente pode ver, conforme a gente configurou. E o próximo passo então é a gente inserir os elementos gráficos.
Para isso, então, a gente vai em gráficos, vai em símbolos, símbolos do sistema, e a gente vai em Pilot Lights. Aqui, então, a gente vai inserir a lâmpada que vai mostrar o status de cada um dos Deep Switches. Aqui a gente vai, então, em desmarca o usar o tamanho vinculado, para que a gente possa editar o tamanho desse elemento gráfico, e a gente vai, então, atribuir uma tag. A tag será DeepPic1, ou seja, aqui a gente então terá o status do DeepP1 do PIC, que eu vou editar o tamanho. Então a gente repete praticamente o processo para os outros dois Deep Switches do PIC. Aqui então eu copio e colo e apenas altero o nome das tags. Aqui então a gente vai atribuir a tag DeepPic2. Como a gente não tem a tag, ele está pedindo para criar uma tag, está perguntando se a gente quer criar uma tag, a gente diz que sim. E a mesma coisa para a terceira lâmpada. Essa lâmpada, dependendo do valor booleano dessa variável, ela assume a coloração vermelha ou verde. Feito isso, então, a gente agora vai em símbolos para inserir, então, as indicações de leitura analógica. Aqui a gente vai inserir um meter, e esse meter ele é interessante porque ele somente assume valores de 0 a 100. Então aqui a gente vai botar a leitura analógica dividido por 10, que vai dar mais ou menos esse valor de 0 a 100. Então quando a gente estiver na metade da nossa leitura analógica, a gente vai estar a demarcação ali na metade do nível. A gente copia e cola e atribui o nome similar, só que agora para a leitura analógica 1. Então a gente cria a tag, porque até então ela não existe. Então aqui eu já vou identificar que esse lado a gente está trabalhando com PIC 16F876A. Vou identificar cada uma das lâmpadas. Aqui então eu vou informar que ela é do DIP1. Vou copiar e colar, já que é basicamente a mesma nomenclatura. Já vou colar o outro aqui. E vou então fazer o ajuste aqui de alinhamento, só para ficar mais bonitinho, tentar deixar o mais reto possível. Claro que não é o foco aqui, né? O foco é mostrar como fazer essa comunicação. Aqui então eu coloco o DIP 2 e 3. E agora então eu vou inserir uma caixa de texto onde vai mostrar o valor da leitura analógica de fato, que varia entre 0 e 1024. Aqui então eu vou ter a leitura analógica 0 do PIC, e aqui então eu atribuo uma tag AN0. Então essa será a tag que vai ler então o valor da leitura analógica. Agora a gente copia e cola, porque os procedimentos são muito similares. A única diferença é que aqui agora eu vou atribuir a leitura analógica 1. Que eu vou dar uma ajeitadinha, né, no posicionamento para ficar uma coisa mais visual. Que eu coloco então, crio a tag AN1. Aí ele pergunta se eu quero criar a tag AN1, porque ela não existe. Criada. No texto então, eu vou deixar aqui AN1. Então aí a gente já vê que a gente está tomando forma já no nosso sistema. Vou deixar mais centralizado aqui e vou realocar aqui para a gente inserir os nossos botões de comando. A gente vai em gráficos, botões, aliás, botão, e insere então o botão para o relé 1. Aqui a gente dá um duplo clique e então edita o nome para relé 1 PIC, ou seja, esse botão que irá atribuir ao valor que a gente deseja no nosso relé. Aqui então a gente atribui o comando a uma tag toggle, ou seja, cada pressionada desse botão vai inverter o valor binário dessa variável. A gente
copia e cola, porque é basicamente a mesma coisa, só que a gente altera as nomenclaturas para relé 2 PIC, ou seja, esse será o relé 2 do PIC. Aqui ele vai pedir para a gente criar a tag também, vamos criar. E a gente então vai no comando e altera o texto ali visual da frente do botão, né? Está aí, então, criamos já uma interface bem básica, mas bem intuitiva de controle do nosso microcontrolador PIC. Vou dar uma enfeitada aqui, vou deixar uma telinha um pouco mais acinzentada. E agora, para agilizar o nosso processo, basicamente eu copio e vou colar essa mesma tela e vou fazer alterações necessárias para que a gente atribua o valor agora dessas tags, não para as tags de PIC, mas para as tags do nosso Arduino Nano. Então, vou dar uma ajeitadinha aqui. Então, a gente faz o mesmo processo, mas agora, em vez de fazer para o PIC, a gente faz para o Arduino. Mas basicamente tudo igual, já que a comunicação ela funcionará de forma similar, tanto para um como para outro. Aqui, então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque basicamente repete o mesmo processo. Mas se você quiser, você pode rodar ele um pouco mais devagar, caso queira ver como se faz esse passo a passo também. Bom, então aqui eu terminei de fazer as edições na nossa tela do Arduino. Vou salvar tudo e vou rodar para confirmar que está tudo conforme a gente espera. Então eu deixei salvo aí um mapa das tags para que você possa estudar como que a gente está fazendo essa interação entre hardware e software. O próximo passo então é a gente configurar a comunicação serial. Para isso a gente vai no Windows e vai buscar então o diretório do sistema supervisório. Lá a gente vai na pasta dos drivers e lá dentro da pasta dos drivers a gente vai ter a biblioteca de comunicação serial. O nome dela é TXIRX. A gente vai copiar os 3 arquivos principais dela e vai colar na mesma pasta. Só que a gente vai alterar o nome para o nome que a gente quiser. No caso aqui eu escolhi TXRXB. Então, os 3 arquivos eu vou manter a extensão deles e apenas alterar o nome principal ali de TXRX para TXIRXB, como você pode ver aí. Esse processo ele vai permitir que a gente consiga realizar a comunicação simultânea de 2 portas seriais no nosso sistema supervisório. Então, essa dica aí vale até uma inscrição sua, porque essa informação ela é difícil de encontrar. Eu, particularmente, só encontrei ela num treinamento que a Indusoft disponibiliza no canal dela. Então, feita essa configuração, a gente vai em comunicação, drivers e adicionar um driver. E aqui então a gente vai procurar pelas nossas 2 bibliotecas agora. A TXRX, que é a original, e a TXRXB, que é a que a gente inseriu. A gente vai então selecionar as duas, incluir elas no projeto, e então a gente vai configurar cada uma. Aqui a gente vai inserir então uma configuração de transmissão. Essa transmissão terá uma flag de disparo de escrita PIC-TX flag. Ou seja, a cada inversão no valor dessa flag, a gente envia pela serial o que está nessa string aqui, PIC-TX string. E aqui o cabeçalho a gente vai definir como TX2.0D. Ou seja, a cada fim de transmissão, a gente finaliza ela com o caractere 0D, que é o nosso carrier de return. A gente vai salvar então essa configuração. Ok? Ali já está constando a nossa configuração de TX. E agora a gente vai
fazer a configuração de RX do nosso PIC. Essa configuração de RX, a gente vai ter a confirmação de leitura quando a flag PIC-RX flag estiver em 1. E aí a gente vai armazenar os dados lidos na porta serial nessas strings aqui, que será PIC-RX string 1, que irá armazenar 4 caracteres, que são os 4 caracteres iniciais que são referentes à leitura analógica 0. Aqui então a gente vai ter mais 4 caracteres, que será da leitura analógica 1. E aqui então a gente terá mais 3 caracteres. Um caractere para cada DIP switch, conforme a gente está configurando aqui. Essa configuração, como você deve já ter notado, de comprimento, de tamanho, de quantidade de caracteres é feita nesse campo aqui, com L2.1. Feito isso, a gente vai definir o cabeçalho de RX, que será ETX, que a gente configura qual é o caractere ETX aqui nas configurações da biblioteca, que é o 0D, que é o nosso carriage return. Então, cada vez que receber o caractere 0D é porque o dado a ser recebido foi de fato recebido. E agora, o processo muito similar a gente faz com o Arduino. A gente vai ter o disparo da escrita no ARDTX flag, ou seja, cada vez que a gente inverter o valor nessa flag, os dados contidos em ARDTX string serão enviados pela porta serial e serão finalizados com o carriage return, que é o 0D. A gente agora vai configurar de novo, agora para o Arduino RX. A gente vai ter então a flag de leitura concluída, que fica no estado 1 verdadeiro, quando a leitura então é de fato concluída. E aqui a gente vai então atribuir as variáveis com os seus respectivos tamanhos. Aqui então eu já copiei e colei para agilizar um pouco o processo. Aqui então eu estou criando cada uma das variáveis. E logo em seguida, então aqui agora eu vou criar a configuração de comprimento de dados de cada uma. Mesma coisa que a gente fez no PIC, as duas primeiras variáveis terão a capacidade de armazenar 4 caracteres. E as outras 3 variáveis a gente terá a capacidade de armazenar um caractere, que é referente aos DIP switch. Aqui eu não sei porque que ficou assim, deve ser de algum projeto anterior, mas aqui o cabeçalho é ETX. E o ETX, como a gente já viu anteriormente, a gente edita nas configurações da biblioteca. Antes eu fecho aqui para salvar. A gente vai nas configurações da biblioteca e configura o ETX para carriage return 0D. Dito isso, então, o próximo passo é a gente criar uma espécie de protocolo para estabelecer a comunicação entre o PIC e Arduino e sistema supervisório. Para isso, então, nós temos essa tabela aqui, onde a gente vê que o supervisório será um mestre, enquanto os microcontroladores serão escravos. Ou seja, o supervisório enviará uma mensagem contendo os estados em que queremos que os relés estejam e um caractere terminador de mensagem. Então essa mensagem será enviada para o Arduino e o Arduino irá interpretá-la, irá fazer a leitura de suas entradas, tanto o Arduino como o PIC, e irão responder então com os valores de leitura analógica 0, leitura analógica 1 e DIP switch, além também de um caractere terminador de mensagem. Bom, então eu vou dar uma passada no código agora para a gente ver como que ele é construído dentro dos microcontroladores. Aqui então nós temos a etapa de configuração de periféricos do Arduino, que não nos interessa muito. Aqui nós temos uma função, que eu vou explicar mais à frente para que serve. Aqui nós temos variáveis que irão armazenar os valores de leitura analógica, variáveis que vão armazenar o valor que a gente vai escrever nos relés e os valores de DIP switch, que são lidos. Também temos aqui um buffer, que também vou explicar mais adiante, e aqui é o caractere que será recebido
na leitura serial. Tá ok? Então vamos aqui. Primeiramente, então, o Arduino ele vai realizar a leitura das portas analógicas, depois ele vai realizar a leitura dos DIP switches. Caso a gente receba uma informação pela porta serial, essa informação será atribuída à variável recebido. Então, a gente vai ler o caractere referente à leitura de variável do relé 1 e o caractere referente à leitura de variável do relé 2. Então, a gente vai escrever esses valores nos pinos que são utilizados nos relés. E aqui a gente então vai organizar a mensagem que será devolvida ao sistema supervisório. Aqui então nós estamos escrevendo dentro deste buffer S-leituras os valores de leitura analógica 0, analógico 1, DIP switch 1, DIP 2, DIP 3. E no fim, um carriage return, como podemos ver aqui. Aqui então que é feita a organização dos dados conforme a gente mostrou aqui. E então, após a organização dos dados, eles então são enviados para a porta serial. E então ficamos nesse loop infinito. Essa função aqui, ó, layString serial, é essa função aqui. Essa função faz o quê? Basicamente, ela lê os caracteres na porta serial, concatena eles na variável conteúdo e retorna, então, depois de receber tudo, esses valores para a nossa função do main. Bom, agora a gente vai perceber que a etapa do microcontrolador PIC é muito similar ao do Arduino. Elas são idênticas. Aqui então a gente tem as declarações de variável que serão utilizadas para a leitura do DIP switch. Aqui as variáveis que vão armazenar os valores que a gente quer escrever nos relés. Inicializando os periféricos. E aqui então a gente começa no nosso loop principal, onde a gente está fazendo a leitura dos DIP switches. Reparem que o código está todo comentado, então se você ficar com dúvida, você pode pausar o vídeo e dar uma lida para entender. E aqui, assim como no Arduino, quando a gente recebe um dado na porta serial, a gente escreve os dados então que foram armazenados nas variáveis de relé nos seus respectivos pinos de saída. E, assim como no Arduino, nós também então organizamos os dados e respondemos para o sistema supervisório. Então aqui a gente tem a leitura da porta analógica 0, a leitura da porta analógica 1 e a leitura dos DIP switches. E assim a gente fica então neste loop infinito também. Vejam que é muito simples, é muito similar, código simples. Bom, então depois de entender como que funciona a comunicação entre sistema supervisório e microcontrolador, agora é muito importante a gente entender como que o sistema supervisório trata e requisita e responde essas informações. Para isso, então, eu montei aqui uma pequena máquina de estados, onde a gente tem no estado 0 o envio de dados para o PIC, que conforme a gente já viu anteriormente, trata-se da pergunta, que é como a gente está tratando esses dados, né? A pergunta consiste, então, no estado do relé 1 e o estado do relé 2. Apesar de aqui estar para Arduino 1 e Arduino 2, é dual para o PIC. Então, voltando aqui à nossa questão, a gente manda os dois estados de relé e o carriage return. Feito isso, a gente então vai para o estado 1 e o estado 1 fica aguardando uma resposta. Se a gente não receber a resposta, volta para o estado 0. Caso a gente receba a resposta, a gente vai para o estado 2, que consiste na mesma situação. A gente realiza o envio dos dados de relé e o carriage return, que seria a pergunta, e aguarda a resposta agora do Arduino. Esse estado de aguardar já é o estado 3, ou seja, mesma coisa que anteriormente, a gente fica aguardando, caso a gente receba essa resposta, a gente volta para o estado 0 e fica nesse loop infinito. Caso contrário, a gente volta para o estado 2 e não sai desse loop enquanto a gente não receber os dados do Arduino. Lembrando, né, que a gente não está fazendo nenhuma verificação de dados. Caso a gente receba um dado que não seja esperado, um caractere
maluco, qualquer caracteres de quantidade diferente, realmente não sei o que vai acontecer. Isso eu deixo para você que está estudando essa comunicação, implementar códigos que evitem esse tipo de problema. Existem diversas maneiras de fazer isso. Mas então, como que a gente faz para estabelecer essa máquina de estados? A gente vai em tarefas e em script a gente vai inserir. Neste caso aqui, eu já inseri o script comunicação. Esse script comunicação, ele tem a execução aqui no campo dele o valor de 1, ou seja, esse script aqui ele estará sempre rodando. Ele roda toda vez que qualquer coisa que esteja nesse campo aqui seja verdadeira. Então aqui a gente tem basicamente o que foi tratado ali visualmente, né? A gente tem as tags com cifrão e letra maiúscula no início, são as tags gráficas que já foram tratadas nesse vídeo. Então, se porventura alguma delas você não compreender, sugiro que você volte no vídeo, porque todas elas foram tratadas. E as tags com cifrão e letra minúscula são tags que só estão sendo usadas nesta função aqui para fazer alguma espécie de contagem ou armazenamento de dado temporário. Então aqui a gente vai ter o estado zero que vai realizar a escrita na tag pictxstring, ou seja, aqui a gente está escrevendo os valores de cada um dos relés e aqui a gente está habilitando a escrita, pois a escrita é habilitada na inversão da flag pictxflag, conforme a gente já viu anteriormente. E então a gente vai para o estado 1 e aqui eu estou armazenando um valor de tempo que será o responsável pela contagem para determinar se o dado foi recebido ou não. Ou seja, se a gente não receber o dado em até 2 segundos, nós voltaremos para o estado zero e reenviaremos a mensagem novamente. Caso contrário, a gente vai atribuir nas tags gráficas os valores recebidos nas tags de comunicação. Aqui está tudo comentado, então eu sugiro que você pause o vídeo para acompanhar ali cada uma das atribuições e não se perder. E então, após todas as atribuições, a gente vai para o estado 2, que é o estado de escrita do Arduino. Da mesma forma que o PIC, o Arduino ele é escrito através da tag ardtxstring. Aqui a gente está então escrevendo os valores de relé do Arduino. E aqui então a gente está invertendo o valor da flag, que assim como a gente já viu aqui anteriormente, essa transmissão de dados ela é habilitada na inversão do valor da flag. Então aqui a gente atribui a variável estado 3, ou seja, a gente vai para o próximo estado, que é o estado 3, e aqui a gente atribui um novo valor à variável contador, que é a variável que vai registrar um tempo em segundos, e caso a gente não receba nenhuma resposta em até 2 segundos, a gente vai... Aqui está até errado, aqui seria 2. Vamos corrigir. Então, caso a gente não receba esse valor em até 2 segundos, a gente vai voltar para o estado 2, que é o estado de envio. E, caso contrário, a gente vai fazer as atribuições das tags de comunicação às tags gráficas. E, após isso, a gente então volta para o estado zero e fica nesse loop infinito. Então, um código bem simples, bem tranquilo de implementar. E agora, então, nós vamos executar e vamos ver o que acontece. Aí, rodando perfeitamente. Está o tamanho aqui. E vamos fazer os testes. Primeiro, na etapa do pique. Todos os dips respondendo de forma correta. Relé
ok. Leitura analógica, ok. Vamos para a parte do Arduino agora. Parte do Arduino. Deep switch, ok. Leitura analógica, ok. Relé, ok. Então é isso aí, pessoal. Agora a próxima etapa, então, vamos implementar esse sistema na prática e com isso encerramos essa série de comunicação com microcontroladores e o sistema supervisório Indusoft. Peço que se inscreva no canal, porque esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. E obrigado e um abraço. Até mais.